Muita gente não está prestando atenção nessa situação e no Brasil já teve uma condenação. Você entra numa associação onde ela tem uma crise financeira. Como conseguir estancar esse valor e fazer com que ela vire uma associação saudável? Alguns juristas, né, e aí eu não vou entrar no mérito, não sou advogado para falar se está certo ou se está errado. Se existe o gestor de associação, por que ele contrataria outro gestor? Não seria fazer mais do mesmo? Fala comigo, jovens! Sejam muito bem-vindos ao E-Proteção, o seu canal de proteção veicular. É o primeiro episódio de 2024 e vamos trazer, são perguntas polêmicas, e vamos trazer hoje uma fala sobre a gestão de associações. Então eu vou trazer aqui com vocês uma pessoa que ela é formada em ciências contábeis, gestão de pessoas, pós em matemática financeira. O cara é bravo, viu? Ele é o CEO da MGI Gestão e Negócios. Seja muito bem-vindo, Marcos Fernandes. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Guzmão. Obrigado pelo convite. E estamos aqui para poder ajudar aí aos espectadores aí. Show de bola! E agora a gente vai aprofundar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto, assim, um pouco divergente. Às vezes as pessoas têm um pouco de receio de falar, né? Porque às vezes o próprio gestor da associação não sabe gerir 100%, né? Porque são várias funções, né? Então eu queria que você colocasse brevemente qual que é a função do MGI hoje dentro desse negócio. Bom, obrigado pelo convite. Estamos aqui mais uma vez. Fico honrado por participar do podcast seu. Espero a gente fazer uma parceria aí em breve. Sim. E, bom, a gestão, o que acontece? A MGI, ela foi para um foco onde eu já sou do mercado de proteção veicular há mais de 12 anos. Uhum. Passei por alguns percalços aí de o que não fazer. Sim. Que isso só o dia a dia para poder te ensinar, né? Na prática que funciona, né? Na prática que funciona, né? A teoria a gente tem, mas na prática a situação é complexa. Sim. E aí, graças a Deus, a gente identificou um viés no mercado de proteção veicular, que é justamente a gestão da associação, da forma correta como fazer, de lidar com o dinheiro que não é dos diretores, é da associação. Que é importante, né, falar isso. É importante ele saber que aquilo ali não é dele, né, e sim é da associação. Ele está ali como um gestor, como um presidente ou um diretor. Sim. E gerir aquilo de uma forma correta, coerente, para que não tenha problema e continue saudável por um bom tempo. Show! Eu queria que você me falasse qual que é a diferença entre uma gestão de uma associação e uma gestão de uma empresa comum. Olha, a grande diferença que a gente percebe é justamente essa questão do dinheiro. Perfeito. Né? Então, o dinheiro de uma empresa comum é seu. Se você é dono, você está ali, você faz o que você quer. Sim. A partir do momento que aquele dinheiro é de uma associação, de uma cooperativa, então é de uma associação, são dos associados, são dos cooperados. Então você tem que saber lidar com aquilo, entender que aquilo não é seu. E as decisões que você tomar, você não pode tomar em bem próprio, e sim em prol dos associados. Já numa empresa comum, você toma a decisão que você quiser, a empresa é sua. E aí o prejuízo também é seu, e tudo fica com você. Uhum. Né? Na associação, não. Você tem que prestar conta. Você tem que mostrar o que você tá fazendo. Então, acho que essa é a grande diferenciação. Sim. Hoje, qual que é o ponto crucial que faz com que o gestor o gestor da associação não consiga manter a associação em dia? O grande problema é na questão de eventos. Sim. Eu acho que esse vamos falar assim, é o grande gargalo da associação. Tem eventos, tem assistência 24 horas, que também pesa bastante. Então, são setores que, se ele não tomar cuidado, se ele não se precaver, é onde realmente vai um dinheiro a mais, sem uma previsão, sem saber o que está acontecendo. E aí vem aquilo, poxa, o dinheiro está indo embora, ninguém sabe para onde está indo. Sim. Né? E às vezes, muitas das vezes, fala o seguinte, é problema de evento. Só que a hora que a gente chega para analisar, às vezes não é o problema de eventos, é um outro setor que está dando problema. Então, realmente, essa gestão dele, ele tem que ser coerente para saber justamente quais são os meus custos. Sim. Qual que é o custo? Né? E aí, quando se fala em custo numa associação, às vezes alguém me questiona, mas custo, como assim? Existe custo? Não é rateio? Exatamente. Sabe, é um custo. A gente tem que primeiro entender que é o seguinte, uma associação é uma empresa. Sim.
Se você for, ela tem CNPJ. Do modo básico e crasso, claro básico. que é no terceiro setor, né? Mas existe essa conotação ali, né? Exato, é uma empresa. Então você tem que gerir ela como se fosse uma empresa. Ela tem custo, tem despesa, tem provisão, tem folha de pagamento. E aí, como que fica isso? Né? Contábil, fazer uma boa contabilidade. Então, isso tudo faz parte. Então, acho que é entender que é o seguinte, é uma associação, sim, é terceiro setor, tem as suas regras específicas, como também tem uma regra específica para uma outra empresa que é de serviço e uma empresa que é de produto. Sim. Então, é também diferente. Perfeito. Dentro dessa questão de custo, você acha que as associações elas ainda não têm o modo certo de precificar o serviço dela? Eu acredito que sim, porque infelizmente passa-se a fazer um Ctrl-C, Ctrl-V Perfeito. de tabela de preço e do que o concorrente está fazendo, então eu tenho que derrubar o concorrente. Está mais preocupado com a concorrência, né, do que com o próprio, a própria gestão do negócio. A própria gestão, o próprio associado, o próprio mercado. Sim. Né? Então, assim, a associação é tudo igual, agora é só preço. Eu não acredito nisso. Eu acho que, assim, tem diversos outros produtos que, se você prestar atenção, você pode, inclusive, às vezes a proteção veicular vai ser um produto e às vezes nem vai ser o carro-chefe. Sim. Vão ser outros. Só que eles estão muito focados na proteção veicular, né? Em fazer aquele produto ali, oferecer, e está esquecendo de outros. Às vezes tem outros benefícios que podem gerar mais resultado do que a própria proteção, né? Exato. Tem N outros produtos que você tem ali uma base de dados, você tem uma base de informação. Obviamente é um caso que também a gente tem que ressaltar, que é o LGPD. Sim. Então, muita gente não está prestando atenção nessa situação e no Brasil já teve uma condenação. Muito bom saber, porque Então, muita assim, gente meio que parou essa informação de que não existe mais esse problema. Que não existe, que não vai ter problema. Então, assim, essa questão de dados de uma associação, você está gerindo dados que não é seu. Sim. Então, já houve condenações no Brasil. Então, assim, isso está funcionando, isso é um risco e tem que cuidar com uma certa atenção um pouco maior do que está sendo dado. Show. Como gestor, né, de associações, eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre um negócio muito polêmico, que é a questão do fundo de reserva, que é o caixa, ou muita gente fala que é fluxo, tal. Gostaria que você me explicasse um pouquinho como que funciona isso dentro do associativismo. Então, alguns juristas, né, e aí eu não vou entrar no mérito, não Sim. sou advogado para falar se está certo ou se está errado, tá? Mas vamos falar assim, em termos de gestão, eu entendo que você tem que tratar o seu fluxo de caixa. Perfeito. Então, eu não falo que é um caixa reserva ou um fundo de caixa, mas, enfim, você tem que cuidar do seu fluxo de caixa. Então, você imagina, você abrir uma associação hoje, bater um carro amanhã, que pode acontecer. Sim. E aí? Que é o risco, Que né? é o risco. Faz parte. Como é que você vai fazer? Como é que você vai consertar se você não tem um fluxo de caixa? Sim. Então, uma previsibilidade que a gente fala, né? Então, eu acho assim, você tem que ter, sim, um fluxo de caixa que possa comportar o seu dia a dia de uma associação. Uhum. As coisas que podem acontecer. E aí, mas como é que eu vou prever um evento? Não, você não vai prever. Você tem estatísticas, você tem números. Sim. E que aí, se você guardar aquele dinheiro, ou se você preservar aquela receita que entra para aquela despesa, mesmo que ela não aconteça 100%, em algum determinado mês ela vai acontecer. Exatamente. Então, você vai ter condições de fazer e suprir aquele problema. E tem riscos, né, que a gente fala que existem épocas do ano que o problema gera um pouco mais, né? Sim. Por conta de final de ano, chuvas e tal. Então é mais para esse tipo de imprevisto, que é o que eu acredito que a gente entende que é o imprevisto. Vai acontecer. É como se fosse um condomínio, onde você vai ter que trocar alguma coisa. Em algum momento vai ter que trocar alguma coisa, né? Exatamente. São as sazonalidades. Sim. Então a gente sabe que no meio do ano, férias, aumenta o risco, a probabilidade de ter um evento. Final do ano, festas, ano novo, Natal, início do ano agora. Tem essa sazonalidade. Sim. Então ele não pode agora no final do ano aumentou e agora? Não tem um fluxo preparado para isso, como é que sobrevive? Aí começa os problemas. Ao mesmo tempo que quando diminui, está sobrando fluxo e agora vou gastar esse fluxo de que jeito? Não, você tem que justamente, se você fizer uma previsão, fizer uma previsibilidade do que pode vir a acontecer, estatisticamente,
você consegue gerir tranquilamente uma associação. Sim. Continua, sim, tendo riscos. A gente sabe que existe É uma gestão de risco, né? É uma gestão de risco, né? E proteção veicular é um risco alto. Sim. Hoje pode bater 1, pode bater 10, num mês, 15. Sinceramente, nunca vi. Sim. Mas é um risco. É o acaso, né? acaso. Pode acontecer. Exatamente. E aí é nessa parte que entra a sua função, né? Dentro dessa visão, eu gostaria que você me falasse também que é a questão de gestão de crise. Por exemplo, você entra numa associação onde ela tem uma crise financeira. Como conseguir estancar esse valor e fazer com que ela vire uma associação saudável? A MGI, até nas minhas palestras que a gente teve, na FENAPROV, né, a gente frisou isso bem. A MGI ela acaba investindo na associação. Sim. Mas você investe como? Eu invisto no meu tempo, eu invisto do tempo da minha equipe, eu invisto no sentido de que é o seguinte, se eu estou com a associação e ali eu tenho um contrato com ela, eu estou no risco com ela. E quando eu falo isso é porque, na maioria das vezes, todas que a gente já entrou, que a gente hoje administra, a gente entrou numa crise. Sim. É Tá. onde já está respirando por aparelhos, né? Tá assim, a gestão quer sair, Sim. a gestão não quer continuar na associação, e a gente, poxa, entra, não, vamos... A gente, óbvio, faz uma avaliação, analisa, assim, é possível? Só que então nós vamos fazer o seguinte, vamos reduzir aqui, vamos fazer ali, vamos gerir aqui. A gente entra, faz visita nas oficinas, conversa, explica. Inclusive, quando a gente faz isso, a MGI entra como uma empresa, vamos falar assim, que dá uma certa garantia. Um suporte. Um suporte, né? Para falar o seguinte, não, me ajuda aqui que nós vamos colocar em ordem e vamos deixar tudo certinho. E graças a Deus tem dado muito certo. E aí, nesse período, a gente faz alguns combinados onde eles têm que ser seguidos. Então, vamos diminuir aqui, diminuir ali, vamos segurar aqui. O próprio valor da MGI, a gente começa com um valor menor também para poder ajudar o fluxo de caixa. Sim. Então, assim, a gente faz essa administração. Não é fácil, sim, mas a gente consegue tratar isso, ligar para todo mundo, conversar, explicar e repactuar o que precisa ser repactuado e deixar as coisas em ordem. Essa garantia que vocês falam é um voto de confiança, né? Para saber que você está gerindo algo que está em crise, mas que está disposto a resolver o problema. Exatamente. Né? É o que a gente fala. Olha, nós estamos aqui na administração, agora que está aqui a MGI, nós vamos te dar a garantia que você vai receber esse valor. Preciso da sua ajuda. Você me ajuda? Depois a gente continua da mesma forma, normal. Mas Sim. Ou você quer perder um possível cliente que está passando por uma crise. Qual empresa que não tem crise? Sim, eu acho que gera credibilidade isso, independente né? de associação. Qual empresa não tem uma crise? Sim. Né? Só que você tem que saber lidar. E tem que saber também o momento da crise. Tem crise que não tem como. Você Sim. olha e fala, ó, infelizmente não tem jeito. Tá? Uma situação bem complexa. Sim. Né? Mas a gente consegue entrar nessa gestão e fazer essa turbulência acalmar um pouquinho. Sim. Dentro da perspectiva do associativismo, é possível que a associação ela peça um empréstimo? E quando isso seria viável para dentro da associação? Então, a gente também faz toda essa análise. Né? Então, hoje a gente tem a InovaPay, que faz esse processo. Né? Por enquanto, eu só conheço essa empresa, Sim. que faz essa instituição que faz esse processo. E a gente também consegue avaliar isso, saber que é o seguinte, não é só pegar o empréstimo ali para poder colocar o fluxo de caixa dela em ordem. Só para estancar, né? Só para estancar, mas você tem que saber que você tem que pagar uma parcela. Uhum. Então, a mesma forma a gente tem isso com a InovaPay. Então, a InovaPay sabe que quando a gente liga, a MGI liga e fala assim, olha, nós estamos gerindo aqui, vamos precisar de um fluxo assim, 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 está nessa situação, nós estamos gerindo aqui e tal. Ô, Marquinhos, então tá, então vamos fazer... Já que você tá, mas você está na gestão? Está mesmo na gestão? Tem contrato? Tem, está tudo ok. Então, porque eles sabem do problema, né? Do problema e sabem que a MGI, quando a gente fala, a gente sabe que eles sabem que a gente vai fazer, sabe que a gente vai cumprir. Sim. Porque a gente é muito organizado, sabemos muito. Né? Então, quando eu entro numa associação e eu olho, é muito incrível, Gusmão. É uma coisa que eu não sei explicar, mas assim... Eu vejo os números, eu bato o olho, já sei onde aonde está que está o erro, aonde que você pode reduzir, como fazer.
E às vezes é coisa simples. Sim. Né? Então, assim, como a nossa administração, ela vai muito nessa questão burocrática, vamos falar assim, uma associação que tem lá, vamos falar, só matriz, a gente transforma aquela matriz num ponto comercial. Entendi. Tudo que é administrativo é absorvido pela MGI. Então ali fica apenas para atender as principais demandas de entrada na associação. Entrar na associação e, óbvio, tem alguém ali que vai atender a questão administrativa, num associado que teve um evento, alguma coisa, vai ter alguém ali. Mas isso tudo é absorvido pela MGI. Então, isso a gente já reduz o custo da associação lá embaixo. Então, o que a gente faz? Até hoje, toda associação que nós entramos, o serviço da MGI é pago pela redução. Sim. Ou seja, ele não tem custo. Você consegue, pelo o que você conseguiu de redução de custo. É praticamente o valor que ele vai pagar para a gente. Sim. E às vezes é até menor. Entendeu? Então, assim, eu tenho que analisar para saber o seguinte, o que essa associação tem condições de fazer. O que também o gestor está disposto a fazer também, né? Exatamente. Porque entra numa outra pergunta que eu queria te fazer sobre essa questão. A maioria das associações, elas começam a entrar em crise, geralmente mais por culpa dos gestores. E quando você pega um problema do gestor, como que você consegue lidar com ele dentro desse aspecto para que ele não cometa os mesmos erros, sabendo que ele tem ali nas mãos a decisão? A gente sempre orienta. Né? Então, assim, quando a gente entra na associação, a gente tem que ter um compromisso e uma responsabilidade das partes para que as coisas sejam cumpridas e sejam feitas. Né? Eu não sou o dono da verdade. Sim. Todo dia eu aprendo. Eu entro nas associações e toda vez que eu entro, principalmente com os gestores, a gente está aprendendo. Então a gente troca ideia. Então não é uma coisa assim imposta. Ah, não, o Marcos falou que tem que fazer isso, tem que fazer. Não. Olha, minha opinião é essa. Qual que é a sua opinião? Experiência, expertise, né? Ah, não, minha opinião é essa. Mas se você fizer isso, não vai dar certo aqui. Já tive essa experiência, vai acontecer isso aqui. Tá? Então a gente troca ideia. E aí, óbvio, é a melhor decisão para a associação para que ela continue. Sim. Então, isso... Mas existe essa crise, por exemplo, esse formato onde o próprio gestor não aceita algo que você coloca como ali um gargalo? Olha, isso aqui é um gargalo, e ele fala, não aceito. Aí até como hoje é que gera? Eu não tive. Não, né? Não, até hoje eu não tive. Porque nas associações que nós estamos, os gestores entenderam. No início é um pouco difícil, porque a gente mexe com uma parte muito sensível da associação. Sim. Nós não mexemos com dinheiro. Parte financeira, né? Financeira, né? Então, assim, é um pouco complexo. Então, ele fica com um pouco de receio. Isso pra gente já é natural. Sim. Então, a gente trata as coisas de uma forma muito transparente. Nada é transferido para a MGI, tudo continua da associação. Não é uma transferência de responsabilidade, né? É apenas um suporte para que ele consiga gerir a associação de forma correta. De forma correta. E ali a gente tem um contrato com prazo, tudo certinho, né? E tem algo que a gente fala muito no mercado e que a gente faz, que se em 3 meses do que eu combinei com a gestão para gerir aquela associação e dar um resultado X, se em 3 meses eu não cumprir aquilo, não me paga. Sim. Eu viro as costas e vou embora. Então a gente garante o serviço nosso. E isso eu falo porque até hoje sempre deu certo. Então a gente garante o nosso serviço. Agora é aquilo que você falou. A outra parte também tem que ajudar para que a gente faça isso acontecer. E que assim, é uma questão que eu sempre tenho essa dúvida. Se existe o gestor de associação, por que ele contrataria outro gestor? Não seria fazer mais do mesmo? Não seria, Gusmão. É o seguinte, o gestor, às vezes ele é muito bom em alguma atividade. Então, às vezes ele é bom em vendas. E ali ele está cuidando da administração e que às vezes não é o métier dele, não é o que ele gosta, não é o que ele sabe perfeitamente. E aí ele precisa realmente de um suporte para que seja feito isso, né? Ou às vezes ele também... A associação começa a pegar um porte onde começa a ficar um volume muito alto e ele demanda de uma gestão um pouco mais profissional, né, de qualidade, de responsabilidade, de conhecimento, para que dê esse suporte para ele. Então a gente entra nesse momento. Ou ele sai da administração e vai para o comercial, que é o que ele sabe fazer e ele gosta de fazer aquele comercial, ou ele está um pouco
estressado, cansado, então ele nos contrata para que dê esse suporte para ele, para que a gente possa, de forma profissional, responsável, fazer a administração e deixar ele mais tranquilo, que tudo está rodando e tudo está funcionando. Perfeito. Você falou que existe o maior problema, né, o gargalo das associações é na questão dos eventos, né? Mas existe um problema também chamado inadimplência. Então eu queria que você desse uma dica ou uma informação de como tirar a parte da inadimplência e transformar isso para que seja mais saudável dentro da associação. A associação ela tem vários produtos na mão. Sim. Ela pode evitar uma inadimplência. Então ela tem um rastreamento, que é um valor menor. Ela pode ter um plano de saúde. Dar opções, né? Dar opções. E é o que eu falo muito para as associações. Nós temos associações hoje em que o produto carro-chefe era proteção veicular, hoje é plano de saúde. Sim. Porque a gente oferece isso para os associados, para as associações. Sim. Então a gente tem alguns produtos que a gente consegue oferecer aonde ele utiliza a própria base dele para poder aumentar o fluxo de caixa dele, aumentar a mensalidade dele. Sim. E aí é o que a gente sempre pergunta, se você tem um associado onde ele tem uma proteção veicular, um plano de saúde, um plano odontológico, um plano PET, você acha que ele vai pensar no mínimo 10 vezes para poder cancelar uma proteção veicular? Sim, ele cria um ecossistema ali, né? Ele cria um vínculo com a associação. Sim. Né? E não fica só em cima da proteção veicular. Sim, Porque... às vezes a quantidade de benefícios que ele tem vale o valor que ele paga, né? Exatamente. Da proteção, ele fica praticamente de graça a proteção dele. Exatamente. Então, assim, é isso que a gente faz e é isso que a gente tenta fazer na questão da inadimplência. Né? Então, assim, poxa, quer cancelar a proteção? Perfeito. Você não quer pôr um rastreador? Está com problema financeiro? Então, bota um rastreador, é um valor menor, pelo menos você tem uma garantia menor. Sim. Garantia que eu falo no sentido assim, benefícios menores, né? Mas porém, você não fica sem nada, né? Sem nada. Você não vai ficar sem nada. Né? Sim. Aí você coloca isso, a hora que você voltar, a situação estiver melhor, volta de novo com a proteção. Então a gente tenta fazer isso. Então, é a forma de comunicar também, né? É a forma de comunicar e a forma de tratar o associado. Sim. Né? Entender por que ele está cancelando. Né? Eu acredito que um dos maiores gargalos da associação é a falta de comunicação. A comunicação é que faz você entender como é que funciona o negócio, faz com que o associado entenda como é que o fluxo funciona, para que gere um resultado, né? Dentro dessa visão, você acredita que a comunicação ainda é falha dentro da associação? Totalmente falha. O grande gargalo hoje de uma associação, é a comunicação. Falando de associado, é comunicação. Sim. Então, seja num atendimento de uma abertura de um evento, seja num atendimento de uma assistência 24 horas. Seja na entrada, né, do próprio produto. Seja na entrada de um novo produto, a comunicação, infelizmente, é muito falha. Sim. O pessoal hoje eu falo que está muito no automático. Né? E eu acho que os jovens estão muito assim. Sim. Né? Então, assim, minha época a gente tratava um pouco mais pessoal, né? Sim, era mais conversado, né? O pessoal tinha mais curiosidade para saber o que era certo, o que era errado também, né? O que tinha de cobertura ou não. Hoje não, né? Já mais só vê o preço e já... Vai direto pro resultado e acabou, né? Não Sim. sabe o que está por trás, né? Aí também depois vem reclamar de que, mas eu não sabia disso, ninguém me falou. Poxa, Sim. lê um estatuto, né? Entender, né? Um pouquinho. Entende, mas também eu acho que é um papel de um consultor dele poder explicar de uma forma mais detalhada e não correr para fechar. Sim. Né? E daí que a gente fala a venda bem feita ou a venda mal feita. Sim. Não é somente o volume, né? Mas sim pela qualidade. Pela qualidade. Então a gente faz isso. Agora a comunicação realmente é muito falha, é o que a gente enfrenta muito. Não é fácil. Não vou te falar que a gente resolve. Não existe nada fácil, né? Não existe. Então assim, nós somos as soluções para poder resolver o problema de comunicação. Não. A gente falha, a gente erra, sim. Estamos aí buscando para diminuir, aprendendo, mas ainda continua o grande gargalo é a comunicação interna e a comunicação externa com os parceiros e o associado. Show de bola. Queria te fazer uma pergunta para que você fale para o associado hoje. Quais são os pontos cruciais que o associado tem que olhar para adquirir uma associação que vale a pena realmente? Então, eu acho que é isso. Ele lê um estatuto. É ler, né? Entender, né? Entender estatuto, entender cada produto. Né? Então, tem ali uma assistência 24 horas de 400 km. Como que funciona, né? O que é esse 400 km?
Sim. É 400 ida, 400 volta ou 200 ida, 200 volta? Sim. Para quem está no mercado sabe que é 200 ida, 200 volta, do ponto que ele está. Mas e aí, o que é uma assistência 24 horas? Né? O próprio Cabo Júlio passou por aqui e explicou isso muito bem explicado. O que é uma assistência 24 horas? É uma situação de emergência. Sim, não é um serviço de concierge, né? Exato, né? Então, infelizmente, a gente sabe que tem gente que vai viajar para a praia, chega lá, dá um defeito no carro, quebra o carro ali, tira alguma coisa, pede um reboque para voltar com o carro em cima do reboque. E aí? Sim. Não, vamos levar primeiro uma oficina mais próxima. É para tirar você de uma situação de risco e levar para você para um local que você consegue. Ah, mas meu carro fundiu o motor. Bom, tá bom. Aí é diferente. Sim. Ok. É um serviço de emergência. É um serviço de emergência. Nós estava prevendo. Exatamente. Agora não, poxa, é a mesma coisa que você falar assim, furou um pneu. Aí você vai botar o carro no guincho e levar de volta para sua residência? Sim, não tem como. Não tem como. Né? Então, assim, mas é isso que eu falo. O associado ele tem que entender essas questões de uma associação, verificar serviço a serviço e não olhar só preço. Sim. Né? Olhar a qualidade, olhar como que é feito, como que é o atendimento, conversar. Sim, né? Fazer perguntas, né, cara? Eu falo muito dessa questão do associado. É um bem, o bem é seu. Então você tem que fazer perguntas para que você tenha entendimento do que você está protegendo. Porque não adianta nada eu fazer pelo preço, sendo que quando eu precisar, eu não sei nem o que eu tenho de cobertura. Exatamente. Então liga para falar assim, olha, aconteceu um caso aqui, tem direito? Não, você não contratou isso. Eu quero acionar vidros. Mas você não contratou esse produto. Sim. Mas na assistência 24 horas não é para isso? Não. Então ele nem sabe o que é uma assistência 24 horas. Entendeu? Tem então, nem assim, noção, né? Tem noção. Então vai pelo preço, vai pela correria e fecha. Então, eu acho que é isso. É entender o que está ali, cada produto, o que ele está comprando e perguntar mesmo para poder deixar isso muito bem claro. Show de bola. Nós estamos fazendo aqui um episódio um pouco menor, mas eu quero fazer mais duas perguntas para você. Primeiro, quando que o gestor ele tem a noção de que ele precisa de uma ajuda? Olha, na hora que ele começa a ver que o fluxo de caixa dele está ficando complicado. Né? Ou, às vezes, também numa situação onde ele começa a ficar um pouco estressado e cansado. Porque a gente sabe que é pesado Sim. uma administração de uma associação. Então, começa a ficar pesado para ele. Às vezes, os números de associados começam a aumentar. Os problemas começam a aumentar, Normal. Obviamente, né? Estatisticamente. Chama-se dor do crescimento, né? Exatamente. Né? E aí, então, você tem que entender que, assim, poxa, eu preciso de uma ajuda. Não é que ele é incapaz. Sim. Não significa que ele é incapaz. Não. Mas eu preciso de uma ajuda. Para quê? Para ter um alívio. Para poder também viver. Porque a gente sabe que a diretoria de uma associação, muitas das vezes, a pessoa ali quase nem vive. Sim, ela está o tempo inteiro estressada. Estressada e por conta da associação, porque é pepino 24 horas. Perfeito. O associado não entende que ele liga 2 horas da manhã, ele tem que ser atendido. Sim, e ele quer ser atendido com excelência, Exatamente, né? Mas, obviamente, você depende de alguém que está do outro lado para fazer um atendimento que esteja de bom humor para atender que é um ser humano. Então, são pessoas atendendo pessoas, né? Exatamente. Então, por mais digital que seja, você tem pessoas por trás. Então, assim, eu acho que é hora dele entender e saber, poxa, eu preciso de uma ajuda, preciso de um respaldo para que eu possa respirar um pouquinho, ter uma tranquilidade e deixar essas pessoas poderem fazer uma administração. Dentro ainda dessa visão, eu quero te perguntar sobre essa questão do próprio gestor entender quais são as deficiências dele. Porque um gestor ele pode ser bom em alguma coisa, mas tem uma deficiência. E às vezes ele quer abraçar tudo, né? E é aí que vocês entram. Como que vocês conseguem lidar com isso e mostrar para o gestor que a falha dele é essa, mas ele tem as qualidades? Como que vocês conseguem medir isso e mostrar para o gestor que tem essa dificuldade? Então, nós temos associações hoje onde a gente faz a administração total da associação. Sim. Tá? E ele participa do dia a dia. Das decisões. Das decisões. Então, não significa assim, ele vai embora. Sim. Não, ele participa das decisões, ele está presente. Só que a gente faz toda a administração e passa a sentar com ele e mostrar todas as informações e tomando as decisões em conjunto. E decisões estratégicas é dele. Sim. A palavra final é dele. A responsabilidade é dele, né? Continua sendo dele, né? Só que, óbvio, tem decisões que, poxa, presidente ou diretoria, olha, é assim. Não quero fazer assado. Não pode, não tem como, não tem jeito. Né? Então, assim, é aquilo que eu falo, tem que ter a responsabilidade, o compromisso da gente fazer as coisas de uma forma certa. Né? E tem associação onde o presidente fala assim, poxa, eu sou o comercial.
Eu abri essa associação, eu consigo gerir a área comercial, só que essa parte burocrática não é o meu. Perfeito, então a gente entra nessa parte burocrática. Sim. Ele continua na parte comercial, ele é bom, né? que ele é bom, e só que a gente trata ele como um profissional. Independente se ele é um diretor, vamos tratá-lo como um profissional. Sim. Você quer 5 mil para fazer um evento de vendas? Perfeito. O que deu de vendas? Qual que é a estratégia? Qual a estratégia? Resultou o quê? Sim. Como é que vai ser? Ah, não deu resultado. Poxa, então, olha, essa verba não tem mais como fazer. Sim. Então, não é porque ele é um diretor que ele vai ter a regalia de continuar tendo aqueles valores para poder gerir a parte comercial. Não, tem que ser profissional. Então, a gente faz essa pontuação junto com ele e trabalha isso muito transparente, muito tranquilo. Então, para finalizar, o Marcos, gostaria que você olhasse para a tela agora aqui, e com essa tela aqui, ó, olhasse aqui e falasse um pouquinho do seu produto, falar sobre o que você faz, para a gente finalizar o episódio. Perfeito, Guzmão. Então, assim, você que tem algum problema na sua associação, está com dificuldade, nos procure, vamos conversar, vamos marcar uma reuniãozinha, manda as informações para a gente que a gente solicitar. A gente retorna com uma rapidez, fazemos a proposta adequada para você, fazemos uma visita em loco para comprovar todas essas informações e saber como fazer, e tenho certeza que você vai ter uma vida mais tranquila, uma associação de uma forma com mais qualidade e certeza dos números que estão acontecendo. A contabilidade vai agradecer, com certeza. E os associados também. E os associados muito mais, porque você vai ter uma gestão próspera, uma tranquilidade de ter ali uma divergência de sazonalidade dos eventos, mas sabendo que tudo está previsto e tudo está ali dentro do que foi planejado. Então conta com a gente e, mais uma vez, se em 3 meses do que a gente combinou, a MGI não cumprir, você não paga para a MGI. Show! Deixa o arroba e o telefone aí. Véio. O arroba é MGI Gestão, né? É só entrar em contato com a gente lá pelo Instagram, manda uma mensagem para a gente e encaminhamos para vocês aí todas as informações necessárias. Perfeito. Marcos, quero agradecer demais a sua presença aqui, cara. Parece rápido, mas foram 40 minutos quase. Então, assim, quero agradecer a presença, esclarecer o que o público realmente precisa mais uma vez. Quero você aqui novamente para a gente trocar uma ideia. A gente está entrando com alguns quadros novos, então vai ser necessário você voltar aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. E sempre que tiver as ordens, eu quero que você esteja aqui. Eu que agradeço, Guzmão, pelo convite, né? Espero poder voltar em breve. E conta com a gente aí para poder fazer crescer esse mercado de proteção veicular. O que a gente precisa é crescer o mercado, fortalecer as associações para que a gente tenha mais associações viáveis dentro do mercado de proteção veicular. Perfeito. E ficamos por aqui. Então você que gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de dar o like, compartilhar e escrever aqui quais são suas perguntas e suas dúvidas para os próximos episódios. Tamo junto, um abraço, fui!